a justificação do ministro do Interior sobre a morte do Sartoni, que o mesmo teria... Ora viva, bom dia. Alô, bom dia. Seu nome e de onde acompanha? Bom dia, meu Massango. É o seguinte, aqui fala com o Alberto Luiz, de Cidade da Beira, né? Para mim, tipo, a morte do Sartoni é uma morte muito estranha, né? O que me espanta é o seguinte, na cadeia de máxima segurança, as pessoas que morrem são as pessoas que têm mais a verdade com o governo, as pessoas que estão sobrecarregadas com muitas culpas grandes, mas algumas pessoas que cometem uns crimes assim de pequena fragilidade, essas pessoas que vivem muito tempo não morrem e ainda permanecem nas cadeias. Mas quando umas pessoas que têm muita verdade com o governo são esses que são silenciados, né? Isso é uma coisa que a própria CERNIC tem de vir se pronunciar de uma maneira assim com calma. Não pode só vir o ministro, né? Vir dizer de que morreu isso para o corpo dele aparente e não gozar de boa saúde. Ele pode estar com aquele corpo de um velho, mas ele estar de bem de saúde. Tá vendo? Não podemos só nós determinar a pessoa por forma, né? Dizer que por ele estar um velho, cansado, o corpo só diz isso. Agora, estou em forma de verdade ainda, identificar muita gente com um corpo assim. É para podermos dizer que qualquer um está doente. Agora, eles têm que ter aquela paciência de investigar bem o que aconteceu. Nem só vir para calar o povo, só dizer de que o corpo não aparenta estar bem. Primeira coisa, ele é ministro de saúde, por 100 dias, para ele poder dizer que para o corpo dele aparentemente ser assim. Agora, só que uma coisa muito estranha nos inquieta é sempre as pessoas quando têm uma culpa que tem a ver na parte do governo, as pessoas são silenciadas. É para isso que eu tinha para dizer, não, muito obrigado. Ok. O nosso irmão diz que os que têm um crime grande, têm um crime de tráfico, têm um crime de liderança nesta arena, são líderes, são acusados de ser líderes, ter muita informação, esses não saem, morrem. Morrem. Alá. Ora viva. Ora viva. Segundo o nosso telespectador, todo aquele que ocupa o cargo de pódio na hierarquia criminal e que esteja a cumprir na cadeia de máxima segurança, esses tombam em detrimento daqueles que estão lá, como caudas, como os últimos, como terciários, estão a cumprir pena, esses saem e levam vida. Bom dia, senhor Massango. Esteja à vontade, ilustre. Vamos a isso. Alô, bom dia, senhor Massango. Consigo ouvi-lo, esteja à vontade. Sim? Não foi desta, perdemos o nosso telespectador que deixou ficar a sua contribuição. 85-359-127. Vamos a ser que atendemos um, os outros dois estão com dificuldade. Repito, o senhor pode ligar e diretamente opinar, não precisa ouvir aqui a minha questão, não precisa me ouvir. Alô, bom dia. Bom dia, esteja à vontade. Bom dia. Esteja à vontade. Sim? Bom dia, São Massango. Bom dia, vamos a isso. Caríssimos e caríssimas, se nos forem a ligar, atenção no que estou aqui a deixar ficar. Se nos forem a ligar e não ouvir a minha voz, é só logo opinar. Há uma dificuldade assim que é para poder ouvir aqui a saudação. Então ligue e logo opine. Estamos a tentar arranjar um meio termo para sair deste imbróglio. Caso não, teríamos que abolir as linhas enquanto resolve-se essa situação. Mas porque os senhores e as senhoras são os donos do Diário do Povo, não podemos ficar sem vos ouvir. Razão pela qual digo mais uma vez, vamos fazer a última tentativa, o senhor deve ligar e logo opine. Não procure aqui ouvir a minha voz do outro lado, porque nós conseguimos ouvi-lo. O senhor é que não consegue ouvir aí a minha voz do outro lado, através da StarTime TV, a Cabo Go TV e DSTV. Aliás, através da linha telefônica.
mas para as plataformas a voz chega em alto bom som. 85135927, esteja à vontade. Bom dia, caríssimo. Vamos a isso. Sim? Sim? Ok. 85135927. 85135927. 85135927. Pressão, prepara-me a número 6. Daqui a hora vamos falar sobre os funcionários fantasmas. Bom dia. Bom dia. Alô, bom dia. Esteja à vontade. É o seguinte, ilustre Massango. Essa morte daquele senhor é muito estranha, mas muito estranha mesmo. Por quê? Porque ali existem grandes quadros envolvidos. Então, essa é a razão que o homem morreu. O irmão que ligou há pouco tempo a dizer que tem muita gente na BO que estão há anos, 10, 5 anos, porque roubaram um pato, estão lá, não mora. E também, quando uma pessoa está doente e está na cadeia, afinal não recebe cuidados médicos dentro do hospital, será que a pessoa que está doente, a pessoa já é diagnosticada, essa pessoa aqui tem diabetes ou tem uma outra doença e fica preso, não é? Será que essa pessoa não é colocada no hospital, ali à frente, ali, por ter uns 3, 4 agentes a ver a pessoa que vai fugir? E também se não negou de comer, não tem aquilo de a pessoa quando não come é injetado soro, come através de soros. Então eu acho que é muito cedo para eles aparecerem e dizerem que porque a aparência dele já estava cansado, ou porque é velho, ou porque trazia com ele diagnosticado só com uma doença. Então, é algo mesmo a se duvidar. Mas fazer o quê? Eu não sou Moçambique. Obrigado. Obrigado. Fazer o que é nosso Moçambique este? Afinal, no hospital não há pessoas que cuidam dos demais, dos doentes, que estão a padecer por uma enfermidade. Vamos à última pessoa, já foram 2, vamos à última pessoa perguntar para o nosso telespectador isto face a estas declarações trazidas pelo Ministro do Interior relacionadas com a morte do Humberto Sertone, empresário este que está há mais de 2 décadas em Moçambique. Este empresário que, ora viva, bom dia, esteja à vontade. Bom dia. Bom dia. Caríssimo. Sim, bom dia. Esteja à vontade. Esteja a falar com o Bruno. Fala um bocadinho mais alto, irmão. Está a falar muito baixo. Ok. Acerca da morte desse senhor, é muito estranho. Nós já tivemos muitos cenários aqui em Moçambique acerca disso. Vimos a morte de mim e estamos a ver essa morte. Eu, no meu ponto de vista, eu acho que tem algumas coisas a se esconder acerca das mortes dessas pessoas. Ok. O irmão falava muito baixo, a comunicação não estava lá muito boa, falava muito baixo, que não dava para... Caríssimos e caríssimas, sobre os fantasmas, os funcionários fantasmas, como é que está essa situação?
já se ultrapassou, já se potapeou, já pegaram os chefes, os manda-chuvas, os que estavam na linha da frente, os que processavam salário, o dinheiro entrava na conta deles, os que processavam salário entrava na conta do fulano e o fulano participava, partilhava com eles. Será que as investigações deram em alguma coisa? São perguntas que se negam a calar, porque o nosso país não pode ser... Vamos, coloca mais número 6, faz favor. Tira-me o número. Porque, minhas senhoras, meus senhores, caros moçambicanos, o nosso país não pode ser tido, não pode ser visto ou tido como aquele país que abre assuntos, aquelas instituições que abrem assuntos, despoletam assuntos e em algum momento não dão seguimento dos mesmos, não dão aquele que é o devido acompanhamento desde zero até o mais infinito ou até o finito. Muitas das vezes temos visto o começo, o início de uma ação judicial, o início de uma operação conjunta, o início de uma detenção. E até aplaude-se aqui pelas ações, até se testemunha, até se renova votos de confiança com as instituições de justiça. Dessa vez está-se a fazer limpeza, dessa vez está-se a fazer algo novo para atingir resultados diferentes. Desta vez os manda-chuvas, os intocáveis estão a ser sacudidos. Tudo vai cair dessas árvores. Todos os ramos secos vão ser quebrados e vão brotar novos ramos que dê frutos. Frutos desses que visam a garantir que o Moçambique cresça de uma forma jamais vista. Minhas senhoras, meus senhores, temos visto isto. Permitam-me recuar no tempo e trazer até assuntos mais banais que sempre que fizer menção de casos de início de uma ação e depois que perde-se no meio, não me vou esquecer de atuações municipais. Não me vou esquecer uma das primeiras ações que são atuações municipais, tem sido costume. Quando se entende, quando se deduz, quando se acha, do nada você ouve há uma operação contra esta venda ilegal nesse passeio, contra a venda nesta rua. Você vê cães, vê a polícia em várias especialidades, desde a polícia de proteção, a unidade de intervenção rápida, assim como a polícia municipal, a escorraçar, a potapear, a recolher, a tirar todos aqueles que estão a vender de uma forma ilegal naquele lugar. De uma forma coerciva. Até aí, nessa atuação em que discute-se, divide-se opinião. Bem haja o município, bem haja o governo para a decisão. Aqui, onde estava a vender, a postura municipal, em algum momento era colocada em causa. A imagem da cidade, a imagem da vila, a imagem deste local era colocada em causa. Bem haja o governo, bem haja pela ação. As coisas tragam-se quando essas ações não são constantes, não são firmes e não são lineares. São momentâneas, como se tivessem uma agenda específica. Não de eliminar aquela ação, como se tivesse uma agenda, não de requalificar, de transformar, mas de escorraçar, de tirar, obter um certo ganho, responder uma certa necessidade momentânea. Logo que se atinge aquele objetivo, na mesma senda, relaxa-se a ação, relaxa-se a atuação, relaxa-se a presença. E aqueles que foram potapeados, ou outros mesmo, voltam para aquele terreno e fazem a mesma atividade.
E essa força conjunta, esse município, esse governo que escorraçou, age como se não tivesse a ver a retoma daquela atividade, a retoma daquele mal que de tudo fizeram para eliminar. Deixam aquele mal enraizar-se, deixam as pessoas firmar-se naquele lugar. Meses depois, anos depois, voltam com a mesma força bruta, mesma ação. Como se houvesse uma agenda momentânea. Mesma dor de cabeça, mesma apurada, mesma recolha, mesma expulsão. Assim vai indo. Não há lá um acompanhamento. Não só isso. Vários também são os casos em que conseguimos deparar com uma ação que até aplaude-se, até contempla-se, até honra-se. Bendiz-se. Graças a Deus, bendito. Sim, senhora, bem-haja ao nosso, à nossa polícia, a esse movimento, ao nosso Estado, ao nosso governo, por estas detenções. Estavam a lesar a pátria, estavam a lesar o Estado moçambicano, estavam a lesar toda a nação. Bem-haja para as detenções. Agora sim vão saber que o crime não compensa. Passivo. Foram detidos, houve julgamento, cumpriram 1, 2, 3 anos, dependendo com a moldura penal. Mas já, depois do julgamento, já não há mais nenhuma informação, já não há mais nenhum acompanhamento, já não há mais nenhum segmento que chegue ao público no concerne à recuperação dos ativos, à recuperação de tudo aquilo que foi lesado, foi roubado ao povo moçambicano. O que se sabe é que foi julgado, ficou na cadeia, que também, em algum momento, dadas as fragilidades das nossas cadeias, levanta-se especulações se de facto este irmão cumpriu ou não. Se de facto esse irmão não tinha primazia na cadeia. Se de facto esse irmão era só um julgamento mediatizado, era só um julgamento com câmeras ali, muita publicidade, mas no decorrer do mesmo, da sua condenação, do seu cumprimento da pena, se sentiu na pele, no sangue, no osso, o que é estar dentro de uma cadeia. Questiona-se aqui este processo. Minhas senhoras, meus senhores, estamos aqui a trazer este enredo para chegar aos funcionários fantasmas. Cerca de 18 mil funcionários continuam sem rosto. Ainda não sabemos. Falou 18 mil fantasmas, funcionários. O governo do dia fez um bom trabalho e, para prova de vida, deixou de usar métodos rudimentares, métodos antigos, métodos arcaicos. O governo disse não, vamos usar a tecnologia ao nosso favor. Implementou alguns aplicativos, apostou na tecnologia para as pessoas fazerem um teste de prova de vida. Para o Ministério X tinha esse aplicativo. O Ministério Y, aqui aquele aplicativo. Na altura, vimos até alguns, já estamos no mês da polícia, né? Na altura, vimos até alguns polícias preocupados. Estou a conseguir me registrar, não estou a conseguir. O aplicativo está a dar erro. Estou a tentar... Nós aqui exemplificamos aqui no Diário do Povo na altura. Tentamos fazer aqui alguns exemplos e o aplicativo dava erro. Mas havia uma força de vontade por parte dos funcionários públicos que queriam mostrar que estão vivos para ter o seu salário. Na altura, vimos o porta-voz do Conselho de Ministros dizendo, em viva voz,
Aqueles que ficarem um mês, tanto tempo, sem fazer nenhuma prova de vida, esses automaticamente vamos cortar. É sinal de que são fantasmas, não existem. Com esses dizeres, estimulava-se mais, encorajava-se mais os moçambicanos a provarem que não há fantasma, não somos fantasmas, existimos. E todo esse processo, desde a investigação, desde o encorajamento, desde o incutir que devem fazer a prova de vida, era tudo público. Do nada houve um stop, um para, um chega. Não entendemos que esse chega, ok, não vou por aí. Houve esse chega, acreditamos que já tinham cumprido com a meta, mas ainda ficava 10 a 18 mil fantasmas. Quem foi preso? Quem é esse que tinha 20 rostos? Quem é esse que tinha 1000 nomes? Quem é esse que recebia 18 mil vezes? Ou quem são essas pessoas? Este é um assunto não particular e, por não ser particular, também seria de bom tom que houvesse mais abertura informativa sobre este caso. Do mesmo jeito como vimos a PGR informar sobre vários casos criminais que eram de interesse público, por que este caso não foi arrolado no informe? Do mesmo jeito como tivemos conhecimento do carregamento, da detenção, como vimos aquela pompa policial no que concerne à detenção dos agentes dos criminosos, dos supostos burladores, supostos ladrões, dos supostos desviadores de dinheiro. Estou a falar dos nossos irmãos do Ministério das Finanças, os nhonguistas. Estou a falar dos nossos irmãos do INSS. Não pensem vocês, não pensem os senhores, que a imprensa só adivinhou que lá havia uma operação. Houve uma informação. Não pensem vocês que só se adivinhou que lá haveria uma detenção. Houve uma informação. Na altura e posteriormente. Agora, sobre os 18 fantasmas, quem são os envolvidos? O que está a acontecer? Quais são os passos subsequentes? Há um silêncio. Há um silêncio. Na altura foi dito que já havia possíveis detenções. Quem foram esses? Peixe miúdo? São os elefantes? Quem foi detido? Ainda estão? Haverão mais detenções? Fechou-se o buraco para que não hajam mais fantasmas? O próximo governante não encontre outros fantasmas? Carrega esta matéria. Quanto tempo tem a matéria, produção? Produção? Ok. Vamos, neste momento, acompanhar este apontamento de reportagem. Permitam-me, minhas senhoras, meus senhores, vou terminar mesmo com ela. Permitam-me, minhas senhoras, meus senhores, ouvir e ver e pedir aos senhores que possam raciocinar em torno deste assunto, porque a situação é anômala.
estamos aqui para exortar, estamos aqui para informar, estamos aqui a pedir que possamos fazer diferente. Possamos fazer diferente. Estamos a falar nestes termos para as autoridades competentes. Façam diferente. Façam diferente e digam quem são, onde é que estão, o que aconteceu com eles, qual foi o futuro deles, qual é o presente e qual será o futuro desses senhores. Dentre eles, chegou-se aos mandantes, chegou-se aos chefes, chegou-se aos bosses, ou limitou-se simplesmente naquele que era o receptor do dinheiro, que a conta vinha em seu nome. Limitou-se na mula, testa de ferro. Não chegou aos graúdos. Minhas senhoras, meus senhores, foi uma honra trabalhar convosco nessa edição de segunda-feira do Diário do Povo. Dispenso-me com a promessa de voltar amanhã com mais assuntos de atualidade nacional e de interesse de todos vocês. E por que não com uma dose de debate com os nossos painelistas que cá se farão presentes para nos dar uma visão mais científica e social desses problemas que vamos arrolar nesta terça-feira. E ainda na programação de hoje desta emissora televisiva poderão e são convidados a acompanhar a transmissão em direto das festividades na Vila Municipal de Manhice. Estamos a falar do aniversário da Tua TV, assim como também de própria Manhice. Comemorações a dobrar e convosco acompanharem do Rovuma a Maputo. Quem sabe se da próxima chegamos ao seu município, à sua vila, à sua província, porque a Tua TV não vai parar. Acompanhe essa matéria até já. E precisamente em setembro do ano 2025 que o governo anunciou que teriam sido descobertos 18 mil funcionários fantasmas que teriam cometido uma fraude milionária ao Estado moçambicano, mas até então os rostos dos mesmos continuam no segredo dos deuses. Questionado sobre o caso, o ministro da Administração Estatal e Função Pública, Inocêncio Mpisa, diz que as investigações continuam e já existem algumas responsabilizações aos infratores. Há processos disciplinares que vão correr, há processos até crimes que vão correr, porque a violação de determinados procedimentos consubstanciam em crimes, há muita gente envolvida e até lá não se pode anunciar nenhum nem nome, nem dado, exatamente para evitar... Em princípio temos que responsabilizar todas. O volume de 18 mil não significa que são 18 mil que cometeram infrações. Há algumas pessoas que cometeram infrações e envolveu cerca de 18 mil elementos ou dados vinculados. Mas pode ser que, por exemplo, um único indivíduo tenha criado, por hipótese, uma violação para 120 casos, 200 casos, 300, isso depende, são gestores na verdade. Tem gestores, tem funcionários, entre outros. Então estamos a perseguir os casos. Entretanto, Mpisa avança que com o tempo todos serão responsabilizados e até publicados. E esperamos poder responsabilizar e até publicar alguns casos. E em função da execução de cada processo, poderemos ter muitos ou poucos processos em pouco tempo. A nossa expectativa é que todos os processos sejam efetivamente levados desde o início até o fim. E às vezes até num processo pode-se confirmar que não foi erro humano, mas foi um erro de sistema. O caso continua a dividir opiniões na esfera pública devido ao número dos implicados, o valor desviado nos cofres do Estado e a demora na responsabilização num caso que já tem 8 meses depois da sua divulgação.